Boa noite, amigos. Aqui estamos para levar à frente mais um capítulo do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, né? E hoje falaremos sobre departamentos, na verdade, continuando a aula da semana passada. O tema é a Torre de Vigia, é a parte 2. E nós vamos começar fazendo a nossa prece. Na tela aparece aquela frase que tanto impactou cada um de nós quando lemos, no sentido do conforto que ela traz. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Alguns evangelistas narram essa passagem dessa fala do Cristo. E quando nós ouvimos, ficamos a pensar: Jesus, o bom pastor dá vida por nós. Ainda que sejamos aquela ovelha ferida, aquela ovelha maltratada ou até excluída, Jesus, o bom pastor, dará a vida por nós. Não deixará que essa ovelha se perca. Ovelhas precisam de um pastor. Alimento, condução, cuidado, é esse pastor que vai direcionar a nossa vida. Porque o pastor cuida de todos, inclusive das ovelhas feridas. Nós precisamos sim ser a boa ovelha. Por quê? Porque nós estaremos facilitando o trabalho do nosso condutor. Com qual comportamento? Um comportamento crítico, um comportamento de virtudes. E para tal, precisamos reencarnar várias vezes para treinar essa caminhada em direção ao progresso. Deus sabe de cada ovelha e Jesus, seu filho, nosso irmão maior, também sabe de cada ovelhinha. E dessa forma, então, pedimos a Deus, Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão maior, que esteja sempre conosco. Pedimos à espiritualidade amiga aqui na casa da irmã Maria Angélica que continue a nos fornecer toda a oportunidade de crescimento, entendimento e refazimento através dos nossos estudos. Pedimos então mais uma vez com muita serenidade que possamos ter um estudo que trará para cada um de nós engrandecimento, para assim podermos compartilhar com os outros o socorro, o amparo e a abnegação. Graças a Deus. Bom, a Torre de Vigia. Todos nós estamos aí olhando esse desenho e ficamos assim, né? Um pouco que impactados, né? Pelo porte, pela beleza da arquitetura. E não podemos esquecer que esse livro narra a história de alguns espíritos que vieram para essa parte do invisível depois da desencarnação. Uma desencarnação trágica, né? Que foi através do suicídio. Por isso, é muito importante que nós tenhamos uma lembrança de tudo aquilo que nós já viemos estudando. Então, recordar é importante. O autor espiritual é Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, que descreveu para a médium brasileira Ivone Pereira sua dolorosa experiência após o suicídio. E nesse trabalho, o espírito de Leon Denis esteve sempre presente nas orientações e inserções importantes. Nós vimos que o salvamento desses espíritos, né, e do Camilo, foi junto com outros espíritos portugueses, lembram? Belarmino, Jerônimo, João de Azevedo e Mário Sobral. Vimos que todos foram socorridos amorosamente através de muita ternura e dirigidos para o Hospital Maria de Nazaré. Nós vimos que os trabalhos que lá foram desenvolvidos foram trabalhos voltados para a recuperação
desses espíritos. O grupo se conheceu, se interligou, o protagonista foi mostrando os locais existentes nessa região, como, por exemplo, nós vamos ver hoje a Torre de Vigia. E essa Torre de Vigia mexe conosco quando nós olhamos pela imponência. Ficamos já a pensar: o que será que tem lá dentro? Quantas vezes nós passamos por um local, né, visitando uma cidade, um país diferente, ou até mesmo o nosso país, e vemos construções arquitetônicas que encantam e despertam a curiosidade. Não é verdade? Então, a Torre de Vigia, ela também despertou essa curiosidade. Nós vimos antes, né, que no invisível, nessa parte do socorro espiritual aos suicidas, vários locais e departamentos existiram. E hoje, então, vamos falar da Torre de Vigia. Falamos também sobre os trabalhos espirituais desenvolvidos por dois espíritos, dois médicos espanhóis, Carlos e Roberto de Canalejas. Então, nós não podemos esquecer desses detalhes, porque começou o nosso capítulo. Esse grupo de espíritos que já se conheceu, que já se interligou, que foram resgatados lá do vale, vão passar a conhecer esse departamento, a Torre de Vigia. A Torre de Vigia desenhava-se como incrustada nas camadas acinzentadas da cerração, trazendo à lembrança antigas fortalezas da Europa. Não esqueçamos, amigos, que os espíritos levam consigo as mais doces e tristes lembranças também. Lembram da sua terra natal, lembram das paisagens que tanto marcaram a sua vida. Daí, muitas vezes, fortalezas medievais, né, aparecerem, porque elas representam a paisagem com muita força de alguns países europeus. E o romance é um romance, é uma biografia, né? Eu falo que é um romance porque quando a gente começa a ler, a gente vai vendo tudo que se passou entre as pessoas, as lembranças da família, as lembranças da origem de cada um, de como viviam. E é denso, sim, mas a gente consegue também sentir a doçura para cada momento de cada espírito e as dificuldades que tiveram, que os levaram a um caminho tão desastroso, né? Então, a Torre de Vigia, incrustada nas camadas acidentadas da cerração. Os espíritos iam vendo, porque eles foram sendo conduzidos, né, para conhecer, para visitar, e foram lembrando, na medida que olhavam as paredes, a altura, ficaram assim realmente com muitas lembranças daquilo que já haviam visto um dia. Infundiria respeito, senão pavor, ao transeunte das vias do invisível que lhe desconhecesse a finalidade. Como nós, quando passamos diante de um monumento, não sabemos exatamente o que é, ficamos assim entre o medo e o respeito e a curiosidade encantadora que nos envolve, né? Acompanhados de guias, os espíritos obtiveram passagem livre entre os pórticos. E, na medida que iam passando, nós podemos imaginar como a cabeça virava para olhar, para reparar nos detalhes. Comoção penosa começou a precipitar vibrações de angústias. Por quê? Porque eram as lembranças que os faziam ficar assim, dessa forma agitada. Mas eles também lembravam de que a concentração, tanto pedida, né, nos capítulos anteriores, tinham que surtir efeito para que não se descontrolassem. E aí nós vamos vendo que a Torre de Vigia, ela vai trazer ainda mais sensações de segurança. Por quê? A torre era dependência do Departamento de Vigilância. E quando nós pensamos em vigilância, o que nós pensamos? Deve existir algum cuidado.
deve existir alguma preocupação. E aqueles, então, envolvidos com esse trabalho, trabalhariam em harmonia como o da direção geral daquele departamento. Por quê? Porque existem duas preocupações fundamentais em relação a esses espíritos que irão chegar. Duas palavrinhas que tocam o nosso coração: fraternidade e solidariedade. Então, aquele aspecto místico do medo, ele já começa a ceder espaço para uma certa tranquilidade, porque fraternidade e solidariedade vão transbordar a partir dos atos daqueles que trabalham na torre de vigia. A torre, o maior posto de responsabilidade de toda a colônia. Então, como era importante esse departamento. Agora, a torre vai ter uma função. Uma, será? Ou algumas funções. Por exemplo, eu coloquei aqui 3 verbinhos. Função da torre, que eu destaquei lá do texto: combater, desviar e impedir. Combater, desviar e impedir. O quê? O assédio de espíritos assaltantes. Porque quando nós pensamos na torre, achamos que estamos ali, né, como espíritos protegidos totalmente. Mas para que essa proteção ocorra, será necessário envolvimento de todo um planejamento, como nós vamos ver a seguir. Por que isso, amigos? Ela estava situada em uma zona perigosa do astral inferior. Como assim? Rodeada de elementos nocivos e perturbadores. Então era preciso que a torre, um local especializado para alojamento de suicidas, tivesse toda uma infraestrutura de segurança para combater, desviar e impedir o assédio de espíritos assaltantes. A direção interna, a cargo de um ex-sacerdote católico português chamado Anselmo de Santa Maria. Nós fomos recebidos de forma amável, fomos conduzidos à sala da diretoria, simplicidade na recepção e na solidariedade. Então, a gente volta àquelas colocações que eu fiz no slide anterior. Haviam 2 preocupações, né? Uma era a fraternidade e a outra qual era? Vamos pensar? Essa fraternidade exigia o quê? Abnegação. E é por isso que essa forma amável de receber esses espíritos, né, levados à sala da diretoria de uma forma simples, demonstrava a solidariedade. Então, isso é muito importante. Como é importante a gente fazer essas colocações para que nós fiquemos com os nossos corações mais calmos. Porque a leitura é densa, sim, mas ela é reveladora de cada momentinho de amparo, de abnegação, de socorro. Por quê? Bondosamente acolhidos, fomos saudados em nome do Mestre dos Mestres, que é Jesus, e da Guardiã da Legião. Lembram-se daquela insígnia? LSM, Legião dos Servos de... Está todo mundo respondendo, Maria. Isso traz um conforto inenarrável quando a gente lê, quando a gente pensa. Então, amigos, já estamos subindo algumas escadas dessa torre. Nós vamos passar agora a falar da visita. O padre Anselmo ia à frente explicando que, no momento, a torre acumulava muitos afazeres. Havia carência de trabalhadores especializados. Hein? Todos vão se perguntar por quê? Nós já vamos ver. Todos os departamentos estavam sobrecarregados. Às vezes a gente lembra lá da nossa casa, né? Quantas frentes de trabalho, quantas situações, quantas coisas
para serem realizadas. E às vezes a gente está com a vontade de trabalhar, está com tempo, mas fica indeciso. Lembremos disso, tomemos coragem. Nós precisamos e muitos precisam. Então, nessa visita, liderada pelo Padre Anselmo, ele foi contando que os trabalhadores da torre atendem a casos variados, assim como espinhosos. Não eram casos simples. Afinal de contas, nós não podemos nos distanciar da temática do livro. O livro fala de quê? De suicídio. Nós vimos vários os tipos de suicídio que ocorreram com esses amigos que estão subindo essa torre. Então, os casos são variados e são espinhosos. No pavimento mais alto, lá em cima, lembra-se da imagem? Um salão circular, envidraçado e à prova de ruído, estendia-se por toda a circunferência da torre. Isso deve ter um motivo, uma razão, né? Diversos gabinetes existiam. No primeiro, existiam estranhas baterias que pareciam telescópios. No segundo, telas luminosas colossais. No terceiro, verdadeira oficina de maquinaria magnética. Aí, quando a gente lê a primeira vez, a gente fala, caramba, para que tudo isso? Eram os recursos que eu falava no slide anterior, da criação de uma infraestrutura para que se obtivesse segurança, tranquilidade nesse ambiente, porque esse ambiente era um local de socorro de casos tenebrosos. Então, no primeiro andar, no primeiro gabinete, existiam estranhas baterias de telescópios. Para quê? Para que se pudesse ver. Onde? De repente, lá no vale. No segundo, telas colossais, para que se pudesse ver o quê? Tudo que ocorria, tudo que ocorreu com o espírito, que vai dar o relato da sua história. No terceiro, uma verdadeira maquinaria magnética. Para quê? Para que, se fosse precisa a utilização desses recursos, ali estaria. Então, é uma visita detalhada que vai mostrar para cada espírito onde eles estão chegando. Eles não estão chegando sem ver o que eles vão passar a conviver. Bom, se há todo um prédio, né? Uma construção arquitetônica, há também os seus trabalhadores. E esses trabalhadores fazem a sentinela e a defesa dessa fortaleza. Por quê? Ela aquartela o regimento de milicianos, que são milicianos, são soldados, e lanceiros especializados. Então, são pessoas ali, desculpa, espíritos, sem experiências na defesa e na sentinela. E isso vai dando, na medida que nós estamos subindo, estamos reparando tudo isso, vai dando segurança. Esses espíritos que para lá foram designados, estavam visitando todo um departamento onde a disciplina e a segurança se faziam presentes e eram assim palpáveis aos olhos, né? Desculpa, eram palpáveis, né? Porque passavam as mãos nas paredes para sentir, os espíritos sentem, e podiam visualizar muito bem isso. Isso trazia a segurança que era necessária para os trabalhos, para os processos de reeducação que iriam naturalmente, que vão naturalmente acontecer. Muitos integrantes nesse grupo de trabalhadores são discípulos da iniciação cristã popular. Alguns foram até suicidas, outros terríveis obsessores. Olha, gente, que trabalho, né? De refazimento, de reeducação. Todos são tratados pela direção da colônia com o desvelado amor. Amor é o passaporte. O amor pode cobrir 1 milhão de pecados, não é? O Cristo já nos colocou isso. Obsessores esses com recomendações especiais provindas do mais alto. Porque aquela recomendação de Maria, mãe de Jesus, em relação a esses que haviam se perdido da rota, né?
e cometido suicídio. Essa é a grande preocupação. E amorosamente ela envolve, recolhe e leva para esse tratamento. O processo de reeducação, veja que interessante. Além de seus trabalhos, todos estudam, aprendem noções do amor, da justiça, do dever, do bem legítimo, habilitam-se na seara do Cristo, no ensinamento crístico, no respeito ao Todo-Poderoso e na possibilidade que eles possam retornar à reencarnação. Então, é todo um trabalho, um investimento de socorro, amparo e reeducação para que possam reencarnar mais uma vez. Os lanceiros hindus, isso sempre chama atenção, né? Já apareceu um slide em aulas anteriores falando deles. Estão sempre aquartelados, né? Voluntária e abnegadamente. Olha, repara que há sempre um joguinho de duas palavras, um bom jogo. Voluntariamente, que fazem, sem nenhuma pressão, é espontâneo, abnegadamente, vão se dedicar com exclusividade. E aí nós vamos ficar pensando, né? Por quê? E as razões estão chegando. Se dedicam a servir de modelo para os recém-arrependidos. A gente sempre cita um livro, né, que mostra sempre a importância do nosso comportamento. A gente cita um, cita dois, citamos três, as obras de André Luiz, as recomendações de Emmanuel para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. E a gente sempre vai pensando que se nós não formos modelo, como nós vamos liderar? Como nós vamos influenciar? Então, a responsabilidade está aqui, em nossas mãos, em nossos corações. São antigos discípulos particulares dos iniciados aqui na torre, domiciliados. Então, vejamos bem, aprenderam tanto, tanto, e hoje estão ali servindo, aquartelados sim, mas de forma voluntária e abnegada. São um verdadeiro sustentáculo da ordem e da disciplina. Sem essas duas palavrinhas, também, vejam bem, vocês podem aí sublinhando, anotando como é que uma tem a ver com a outra. Para existir ordem, é preciso disciplina, é preciso seriedade, é preciso honestidade no fazer. Para que possamos trabalhar corretamente, tem que partir do coração, voluntária e abnegadamente. Nossa vigilância há de ser incansável, rigorosa e minuciosa, mais duas, rigorosa e minuciosa, dada a zona de desordens, onde se encontra a nossa estância. Nós não vimos anteriormente que a torre de vigília se encontra num local que tem uma vibração em torno que pode arrastar? Desta torre damos passo como faríamos com os micróbios endêmicos da peste. Então, eles estão ali para quê? Para defender. Então, faz referência dessa torre, eles terão a atitude de defender, mas é uma defesa que é diferente da que nós utilizamos aqui, né? Aqui a espada, aqui no plano de encarnado, a espada muitas vezes muda a trajetória de uma situação. Então, o objetivo desse resgate, né, em direção à torre de vigia é o amparo. A observação do vale é feita por meio de aparelhos que, vedes, estamos em ligação permanente com os sucessos desenrolados no Vale dos Suicidas. Então, tudo que aparece no Vale dos Suicidas, eles estão olhando. Daí a importância, né, do registro nas telas. De tudo sabemos e de tudo ouvimos. Preferimos os aparelhos por quê? Seria sacrificar demasiadamente as faculdades anímicas num local heterogêneo, como este, carregado de influências pesadas,
Então, as explicações estão sendo dadas por muitos desgraçados, pois que sejam os galés dos vales, ou os transviados que se aprazem no mal, jamais serão desamparados. Então, todos estão sendo observados. E não importa a condição em que esteja, porque o objetivo, como abre o slide, título, é o amparo. Então, em função da condição que estejam, jamais serão desamparados. Os servos de Maria velam por todos esses, com auxílio dos aparelhos. Então, nós estamos vendo a organização, o planejamento. E esse amparo, ele se dá, porque cada passo está sendo planejado. Potências vitais. Eu dei título a esse slide assim porque as potências vitais que a natureza divina imprimiu em todos os gêneros da criação, em particular no ser, agem sobre o suicida com todas as energias da sua grandiosa e sutil atividade. Então, o que nós vamos ver? Graças à natureza semimaterial do corpo astral que possui, além do envoltório material, viverá ele, assim da vida animal, ainda por muito tempo, a despeito de toda aquela desorganização que ocorreu com seu corpo de carne. Daí o sofrimento. Por quê? Tirou a vida. No entanto, ainda continua a sentir algumas coisas, até que as reservas vitais se esgotem. Daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviar os males que os afligem. É por isso que é importantíssimo o papel da prece, toda hora. Não, no momento certo, que pudermos elevar os nossos pensamentos, pedindo por esses irmãozinhos que abriram mão desse bem maior. Porque eles sentem, eles estão sofrendo. E então, amigos, a ação dos benfeitores. Eles colocam para nós que nós nos vemos na preocupação de lançar mãos de todos os recursos lícitos. O que seriam os recursos lícitos? O que em benefício deles podemos tentar, nós tentamos sem medir sacrifícios em ocasião justa e adequada. Organizamos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam a fim de encaminhá-los para esta instituição. Vejam aí que a expressão inferno é uma linguagem utilizada para mostrar o abismo, a voragem onde eles se encontram. Então, eles vão fazer todo o esforço necessário para recuperar esses irmãos, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem até nem se lembram mais. Então, a ação dos benfeitores é no socorro. Nos reunimos lá para o cultivo de orações diárias, irradiando centelhas de bênçãos nessas vibrações. É aí que vem a história da sensação que jamais serão esquecidos ou estarão sós. Por quê? Há um encaminhamento do arrependido, do revoltado, do esclarecido. E eles vão para 3 direções: o hospital, o isolamento, o manicômio. E até vem também para essas torres, como é o caso vocês estão conhecendo. Sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância. Em virtude de ainda não nos acharmos devidamente instalados, mantendo aqui mesmo postos auxiliares para custodiar grandes criminosos, sobretudo os suicidas, os obsessores. Então, esse encaminhamento, como nós vimos, do arrependido, do revoltado, do endurecido, vai depender dessa condição. Ou ele vai para o hospital, ou ele vai para o isolamento, ou vai para o manicômio, ou para essa torre de vigia que nós estamos vendo. Aí, de repente, uma placa, entrada proibida. É rigorosamente proibida a entrada nesses gabinetes a quem aí não exerça atividades
Por quê? Os funcionários são espíritos de escola, missionários de amor, técnicos especializados no gênero de serviço. Preferem descer aos báratros sombrios para servirem, que são os báratros, né? O livro exige da gente procurar, né? Báratros são aquelas regiões de abismos, de voragens, os infernos, né? Aquela linguagem que nós utilizamos, onde eles estão. Então, esses espíritos preferem descer a esses abismos sombrios para simplesmente servirem a causa sacrossanta dos seus irmãos inferiores e infelizes. Daí, lembrar aquelas outras duas, né? Abnegação, solidariedade, compromisso, voluntários. Olha quantas coisas esses espíritos trazem consigo. São verdadeiros o quê? Anjos guardiões dos infortunados por quem velam. Olha que beleza, que ternura, né? Então, amigos, lá só podem ficar esses espíritos abnegados. Esses trabalhadores descansam? Sim, eles precisam sempre recarregar dois sentimentos, caridade e abnegação, que não precisa ser nessa ordem, abnegação e caridade. E como se dá tudo isso? São rendidos por outra turma, de 12 em 12 horas. Por quê? Porque descansarão ou se dedicarão a outros afazeres. Ou ainda, alçarão as moradas a quem em verdade pertencem. Refazem-se aí, nesse descanso, das angústias suportadas, não é? A gente também não sai de uma mesa mediúnica que se não estiver bem. Fazemos autoavaliação, não é? E aí, amigos, sentimentos de caridade e abnegação vão levar a um diálogo entre Belarmino e o padre Anselmo. Olha o que Belarmino diz, acostumado, né, naquela fidalguia, aquela vida que ele tinha, ele diz: admira-me ver personagens tão altamente prendados, desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis. Observou Belarmino com a azeda impertinência de quem na terra levou vida à fidalgada. Não existiriam na legião funcionários espiritualmente menos evolvidos quer dizer menos adiantados, mais concordes, portanto, com a natureza do ambiente, dos exaustivos desempenhos nele decorridos? Certamente sofreriam menos, visto que possuiriam menor grau de sensibilidade. E o padre Anselmo, muito carinhosamente, escuta tudo isso e responde. Resposta do padre Anselmo. Ele vai colocar o seguinte: bem se vê, irmão Belarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários menos evolvidos não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Sabe aquela situação? Não dá para enrolar, não dá para colocar quem não tem condição de executar um trabalho tão sério, tão delicado, de tamanha responsabilidade, né? Isso na nossa vida, no nosso cotidiano, nós também sabemos disso. Mas Belarmino, ele fez aquela avaliação, né? Será que não dava jeito de botar uma pessoa menos assim e tal? E não é isso. O padre Anselmo diz: não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Trabalhadores especiais são investigadores e precisam de condições, cândidas virtudes e experimentado saber, para distinguir nos meandros do caráter complexo de um infrator como do suicida. Só um técnico investido de extensos conhecimentos psíquicos saberia extrair da memória de um desses réus, não é? Por isso é investigador, revendo-lhe a história vivida na Terra, formando-lhe a biografia, estudar a causa que o impeliu ao fracasso,
orientando Destarte o programa reeducativo aqui no Instituto. Então, são trabalhadores especiais que não podiam ser espíritos menos evolvidos. Tinham que ser realmente espíritos em condições de investigar e de chegar a um laudo, né? O ingresso lá no Vale, ele se dá de algumas maneiras. Existem almas de suicidas que não chegam nem a ingressar no Vale por vias naturais. Por quê? Porque ingressar no Vale já será uma condição de amparo. Já sob assistência e vigilância, embora oculta, ele acaba se transformando num candidato à hospitalização. Ele sai do Vale, vai para o Hospital Maria de Nazaré e de lá será indicado para algum dos outros departamentos, né? Mas existem uns que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o Vale. Olha, gente, o papel das nossas preces por esses que abandonam a vida do corpo físico. Porque antes de atingirem o Vale, eles acabam sendo desencaminhados por maltas de obsessores, por bandos de obsessores. As maltas de obsessores, às vezes, já foram suicidas, ou mistificadores, enganadores, entidades perversas e criminosas que continuam vivendo aqui na Terra, contaminando lares, sociedades, países, aqueles que não lhes oferecerem resistência. E essa resistência só chega quando nós temos o compromisso, né, que fica incutido aqui dentro com o bem. Daí a importância das nossas preces, amigos. A ação das maltas de obsessores. Como é que eles agem? Esses infelizes que vivem divorciados da luz, do bem e do amor ao próximo. Como eles agem? Aquartelam-se em lugares pavorosos e sinistros da própria terra. Hipócritas e mentirosos fazem crer às suas vítimas serem tais regiões obras suas, construídas pelo poder de suas capacidades, pois invejam as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas e, aprisionando-as, torturam por todas as formas. Inflige-lhes suplícios, finalmente, cuja concepção ultrapassa a nossa possibilidade de raciocínio das nossas mentes e cuja visão nós não suportaríamos. A ação dos espíritos do bem, sim, mas os trabalhadores especializados, iluminados por um excelente progresso, dominam o próprio horror a que assistem com as forças mentais e vibratórias de que dispõem, e até as mais estranhas regiões do globo descem as lentes de seus telescópios magnéticos da sua televisão poderosa e vão lá à procura da alma superatribulada dos que se viram duplamente desviados da rota lógica do destino, pelo próprio ato do suicídio e pela afinidade inferior que os arrastou à junção com elementos da mais baixa espécie inexistente no invisível. Amigos, planejamento, missão e resgate. Será necessário traçar um plano de resgate, um programa definido, bem delineado, porque o concurso de outras falanges, às vezes muito inferiores à nossa, em capacidade moral, mas conhecedoras do terreno áspero e trevoso em que operaremos, irão fazer com que ações, batalhas ríspidas, em que a espada não será chamada a intervir, mas em que a paciência, a tolerância, o interesse do bem, a energia moral, a coragem para o trabalho usados pelos libertadores e, finalmente, após lutas inimagináveis, arrecadam os sofredores, entregando-os à vigilância e daí para locais convenientes, geralmente para os manicômios. Se arrebanham, além desses, também os obsessores, os algozes. Mantemos-los sob severa custódia, tanto quanto possível, para ministrar-lhes meios de se reeducarem e se reabilitarem. Colocações de Anselmo, então,
de Santa Maria para todos ali que estavam tendo uma verdadeira aula de como tudo funcionava. Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente, amparado em seu redil, e parte em busca da ovelha transviada, só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que a cercavam, e acrescentou para a justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com ele. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. E com certeza agora, ouvindo tudo isso, nós vamos dar mais sentido e qualidade a essa colocação de Jesus para nós. E aí, já muito envolvidos, né, por todo esse socorro, amparo, abnegação e trabalho, vamos lembrar da doce Maria, suave lírio de luz. Vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir esse hino, amparando os enfermos com teu manto divino. E dessa forma, agradecemos muito a Deus pela oportunidade de estarmos estudando essa belíssima obra, ampliando os nossos conhecimentos. Agradecemos ao Mestre Jesus, o nosso irmão maior. Agradecemos à irmã Maria Angélica e todos os espíritos amorosos que aqui se encontram, nos ajudando a compreensão desse irmão que se perdeu, mas que não está perdido, que pode se reeducar e reencarnar de novo. Então agradecemos a todos, é toda a atenção recebida e esperamos ter aproveitado esses minutos com muito carinho e ternura. Graças a Deus. Esperamos então, amigos, vocês lá no chat, para dúvidas e esclarecimentos. Agora leiam o capítulo e se preparem para o próximo capítulo. Um abraço, aguardamos vocês no chat. Boa noite. A próxima aula será os arquivos da aula.